Olá, família Cristo Transformador, que todos nós estejamos em paz. Estamos retornando agora para ainda a divulgação, o estudo do Livro dos Médiuns, no capítulo 16. Eu comecei algumas semanas atrás, é um capítulo longo, então eu procurei dividi-lo de uma forma que desse para não ficar longo o vídeo e quem sabe a gente poder entender um pouquinho mais. Aqueles que, por favor, assim o quiserem, seu copinho d'água, tá? Seu jarro d'água, para que os bons espíritos coloquem ali os fluidos necessários para o nosso dia a dia. E vamos orar. Agradecer a Deus, no seu infinito amor, sabedoria e misericórdia, a oportunidade de estarmos aqui unidos em nome de Jesus, para aprender um pouco mais e, se possível, exercitar aquilo que aprendemos. Que a paz de Deus permaneça conosco, que assim seja. Meus amigos, como eu estava dizendo no capítulo 16, eu trouxe há um tempo atrás uma quantidade de tipos de mediunidade e ele ainda continua. Então, dessa forma, eu vou colocar agora alguns itens que serão só 10. E não podendo deixar de dizer que quem preparou, que fez todo esse trabalho, quer dizer, quem trouxe ao nosso conhecimento foi Kardec. Mas os espíritos mais ligados a esse trabalho sobre a mediunidade, dentre tantos, se destacam Erasto e Sócrates. Então vamos a eles. Segundo o desenvolvimento da faculdade, existem 10 tipos de mediunidades. Os espíritos noviços são aqueles que não têm as faculdades ainda desenvolvidas, estão no começo de jornada. Falta ainda experiência, estudo e trabalho. Às vezes se já não estamos passando por isso, ainda estamos bem presos a isto. Se a gente não estudar, se a gente não trabalhar, fica difícil de desenvolver a nossa mediunidade. Segundo, médiuns improdutivos são os que nos trazem só coisas insignificantes. Pode melhorar com mais estudos e dedicação. Tudo na vida é conhecimento. Se nós não procurar desenvolver o cabedal que nós temos, né, polir aquele pouquinho que nós temos para que a luz se faça presente, fica difícil. E a gente acaba sendo um médium improdutivo. Médios feitos ou formados são os que estão com as faculdades desenvolvidas e recebem as comunicações com facilidade, ou seja, tem muita experiência mediúnica, mas pode não ter todo o conhecimento necessário. Sabe quando você entra numa empresa que você começa varrendo o chão e você vê lá o torneiro mecânico trabalhando, tudo, ele começa a te ensinar alguma coisa para que você progrida? É isso que acontece, um dia você vai progredir. Você vai ter tanto conhecimento quanto ele, mas você não terá o diploma na mão. Você terá a prática, mas você nunca soube da teoria. Quer dizer, nós saltamos uma fase que é muito importante. Aí um dia você presta um concurso, o que acontece? Eu tenho o mesmo conhecimento que o rapaz do lado, ou até mais, porque eu exercito aquilo que eu faço. Só que ele tem o diploma nas mãos. Isso pesa muito. Então a gente não pode. Lembra as duas asas do anjo? Conhecimento e do amor? O amor é importantíssimo. Sobre tudo, ou quase tudo. Mas quando ele vem com conhecimento, a gente sabe como colocar a mão nas coisas. E o amor, a quantidade que nós podemos colocar, em quem colocar, em qual situação, fazer que tudo isso aconteça. É por aí. Bom, quarto, médiuns lacônicos. As mensagens são breves, muito curtas, sem desenvolvimento. Sempre que é uma história mal contada. É uma história lacônica, porque espaços a gente não preenche e a gente às vezes numa dessa pode até criar dúvidas. Quinto, médiuns explícitos, onde a comunicação é bem desenvolvida, desenvolve a mensagem de forma plena. É o que a gente espera, né? Quando você recebe, você não quer ter dúvidas. Você quer se satisfazer com aquilo que chega em suas mãos.
Quando fica algumas coisas, lembra até do médium lacônico, a gente não pode deixar sombra, margens de dúvidas. Nós temos que ser contundente naquilo que nós estamos passando. Sexto, médiuns experimentados. Esses são os que devemos dar grande atenção. São desenvolvidos, experientes, que lhes conferem conhecer os espíritos que os cercam. Sabem perceber se os espíritos são bons ou maus. Em resumo, os médiuns que devemos nos tornar. Estudo, prática e experiência. Realmente é tudo que a gente quer na vida. Eu estudei, eu pratiquei, eu adquiri experiência. Então, quando eu trouxer uma mensagem, eu já vou captar a entidade e eu vou saber se ela é muito boa ou se não, ela não é tão boa. Mas a mensagem que vier através de mim seja algo que satisfaça a pessoa que está ao meu lado e precisa dela. É saber captar as vibrações. Então, tudo isso é experiência, é trabalho, é estudar o que está acontecendo, exercitar sempre aquilo que nos é dado estudar. Sétimo, médios flexíveis. São os que prestam todos os tipos de espíritos, ou seja, que são de muitas utilidades. Seria como todos os espíritos pudessem se comunicar por este médium, ou por estes médiuns. Aí entra, quanto mais estudos, mais somos flexíveis e ponto para a obra mediúnica. Vocês repararam que tudo que é o estudo é o conhecimento? Conheça a verdade, ela vos libertará. Eu vou dar um exemplo para vocês de um médium bem flexível. Chico Xavier. Ele recebia a todos ele passava a mensagem, né, que recebia. Ele sabia filtrar, ele tinha conhecimento. E mesmo assim, sempre dentro da maior simplicidade, aqueles que lá chegavam e necessitavam, saíam com uma palavra amiga, uma palavra de conforto, de consolo. Chico Xavier, né? Oitavo, médios exclusivos. É como se o espírito só se comunicasse através de um determinado médium, e esse se prestasse a uma única comunicação. Eu não lembro na minha vida de ver aquele, lógico que está escrito aqui é porque tem, né? Um médico que só se dedicasse a uma única comunicação. Como ele ficasse num canto da mesa e lá só aquele lá queria se comunicar. Ele seria exclusivo, só através dele. Eu não me lembro de ter passado por essa experiência, ter conhecido alguém assim. Mas se o livro nos coloca, se Kardec também nos coloca, é porque realmente existe. 9. Nono. Médiuns de evocações. São aqueles que ficam à disposição. Você evoca o espírito através de determinado médium. Então ele está lá aguardando. E você sabe que através daquele médium vai vir determinado espírito. E você vai lá e conversa com ele e recebe a mensagem desse espírito. Médium de evocações. 10º. Médiuns de ditados espontâneos. O médium tem facilidade de receber comunicação de outros espíritos, sem que eles os invoquem. Aí cabe uma observação. Eles têm dificuldades de invocar os espíritos e pode ser que ele chame um e venha outro. Ou seja, mesmo que ele não queira, o espírito que chegou, a entidade consegue acessar o médium comunicante e ele tem essa facilidade. Nem tudo o que ele quer acontece. Eu estou esperando o João, mas quem vem é o José. Eu tenho facilidade, mas não são aqueles que eu estou pedindo para comparecer. Então eu sou uma porta aberta. Mas no fundo, o que vale de tudo isso é que o trabalho seja feito. E bem feito. Porque quando alguém chega à frente de um médium, chega a uma casa espírita, com certeza, salvo alguns, as pessoas, como a gente tem aquele velho ditado, nós viemos pela dor, não pelo amor. Ou talvez que tenha uma simpatia, adquirir uma simpatia de ouvir falar ou de ler algum livro ou pegar uma mensagem. E sabe-se lá, se a gente também não tem a curiosidade de conhecer, ver como é que é, porque falam tanto, eu nunca tive
a oportunidade de ver um trabalho. Na verdade, o mundo dos espíritos está à nossa volta em todos os momentos. É tudo muito simples. Existe uma relação entre nós e eles. Hoje nós não o vemos. Muitos, nós, alguns poucos, os veem, mas muitos sentimos. E nós sabemos. Paulo de Tarso falava, existe uma nuvem de testemunhas sobre nossas cabeças. A quem nós estamos levando junto? A quem eu dou sintonia? Eles estão por toda parte. Porque nós somos espíritos. Só que hoje nós usamos essa roupagem física. Um dia nós estaremos do lado de lá e nós vamos compreender coisas que talvez hoje nós sequer dessemos atenção. Então, dentro desses 10 tipos de mediunidade, a gente se encaixa em alguma coisa, né? Nós estamos aprendendo, estamos estudando para evoluir. Vamos adquirir prática e experiência. E tudo que nós recebermos, que é do plano maior, nós temos que compartilhar. Nós não temos ainda a possibilidade de conhecer muitas coisas. Mas, na verdade, aquilo que nós conhecemos, nós temos que compartilhar. O bem tem que ser distribuído. E o mal, nós temos que mostrar o que acontece para que ninguém siga esse caminho. Então, por hoje é só. Vou fazer espaços, tentar fazer espaços mais curtos para quem sabe a gente consiga se entender um pouco mais. Que Deus abençoe, que todos tenhamos uma semana produtiva. E a mim só me resta ter gratidão, gratidão e gratidão.